E se o que pensávamos ser um cometa comum fosse na verdade uma máquina? E se algo lá fora estivesse nos observando e acabássemos de fotografar a prova? Em novembro de 2024, uma imagem vazada do James Webb Telescope mostrou algo que nenhum cientista quer admitir publicamente. Um objeto vindo de fora do sistema solar, emitindo um feixe concentrado de luz, com geometria hexagonal perfeita. E quanto mais olhamos para 3i Atlas, mais uma pergunta se torna impossível de ignorar. Será que acabamos de fotografar tecnologia alienígena? 3i Atlas foi descoberto em dezembro de 2024 pelo sistema Atlas, no Havaí. A designação no 3i significa uma coisa muito específica. É o terceiro objeto interestelar já detectado pela humanidade, depois de Oumuamua, em 2017, e do cometa Borisov em 2019. Finalmente, tínhamos um novo visitante vindo de além do nosso sistema solar. A princípio, parecia normal. Um cometa distante, a cerca de 4,2 unidades astronômicas do Sol, mais ou menos a distância de Júpiter. Magnitude 14, pouco brilhante, nada excepcional. Os astrônomos classificaram como mais um pedaço de gelo interestelar atravessando nossa vizinhança cósmica. Mas quando o James Webb apontou seu espelho de 6,5 metros e seus sensores infravermelhos para ele em meados de novembro, a equipe do ESO, Observatório Europeu do Sul, viu algo que não estava nos planos e tentaram manter em sigilo. Antes de eu te mostrar o que essa imagem revela, se você quer descobrir se estamos realmente vendo evidência de tecnologia extraterrestre, deixa o like e ativa o sino, porque os dados que vou apresentar vão desafiar tudo o que achamos saber sobre objetos interestelares. Porque o que veio depois dessa primeira imagem mudou tudo. A primeira coisa estranha na imagem vazada é o brilho, não o brilho geral do objeto. E isso seria esperado. É como ele está brilhante. Cometas refletem luz solar de forma difusa. O núcleo é um pedaço irregular de rocha e gelo. A coma ao redor é uma nuvem de gás e poeira. Tudo é caótico, orgânico, assimétrico. A luz se espalha em todas as direções, criando aquele halo suave que vemos em todas as imagens de cometas. Mas 3i Atlas mostra algo diferente. A imagem do James Webb revela um feixe. Um feixe concentrado de luz saindo do lado voltado para o Sol. Não é reflexão difusa. Não é um jato de gás iluminado pelo Sol. É uma projeção focada. Como se algo dentro daquele objeto estivesse direcionando luz ativamente. Deixa eu explicar o que isso significa. Isso é como a diferença entre jogar água num espelho que espalha em todas as direções e um laser atravessando a sala. Um é natural. O outro exige mecanismo, exige controle. Cometas não fazem isso. Cometas não têm lentes. Cometas não focam luz. Mas ainda havia uma explicação possível. Talvez fosse apenas o ângulo. Talvez a geometria do núcleo criasse algum tipo de efeito de reflexão concentrada. Improvável, mas possível. Só que então os cientistas olharam para a estrutura ao redor do núcleo. E foi aí que tudo começou a ficar realmente perturbador. Quando você amplia a região central da imagem do James Webb, consegue ver a estrutura ao redor do núcleo. E o que está lá não deveria existir em nenhum objeto natural. Simetria hexagonal. Ângulos de 120 graus. Precisão geométrica. Cometas são caóticos. Eles são pedaços irregulares de material primordial. Água congelada, dióxido de carbono, rochas, poeira, compostos orgânicos. Tudo compactado há bilhões de anos nas regiões externas de sistemas estelares. Quando se formam, é através de colisões aleatórias, acreção gradual. Não há ordem, não há design. Mas 3i Atlas mostra geometria, como se algo tivesse sido construído. Membros do ESO que viram a imagem completa e que falaram apenas off-record, sem autorização para declarações públicas, usaram uma palavra específica: mecânica. A estrutura parece mecânica. Como componentes. Como módulos arranjados com propósito. É como encontrar círculos perfeitos em uma montanha. A natureza não faz círculos perfeitos. A natureza faz aproximações,
variações, imperfeições. E quando vemos simetria geométrica precisa, nossa primeira reação é: isso foi feito por algo inteligente. Mas espera. Deveria haver uma explicação natural, certo? Cristalização. Talvez o núcleo seja feito de algum mineral que se cristalizou em padrões hexagonais, como flocos de neve. Possível. Alguns minerais formam estruturas hexagonais naturalmente. Grafite faz isso. Gelo faz isso em condições específicas. Só que aí veio o problema. A análise espectroscópica não mostrou cristais hexagonais. Mostrou algo completamente diferente. A composição química de 3I Atlas não faz o menor sentido. E o que estava emitindo aquele feixe de luz era algo que não deveria estar lá. Quando o James Webb faz espectroscopia, basicamente divide a luz em suas cores componentes para identificar elementos químicos, ele está lendo as impressões digitais do objeto. Cada elemento absorve e emite luz em comprimentos de onda específicos. É assim que sabemos do que as estrelas são feitas, do que os planetas são feitos, do que os cometas são feitos. Cometas normais têm uma assinatura química previsível: água, H2O, monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, metano, CH4, amônia, NH3. Compostos simples que existem há bilhões de anos. Material primitivo do início do universo. 3I Atlas não mostra isso. O espectro revela concentrações anômalas de metais pesados. Não apenas traços, quantidades significativas. Alumínio, titânio e algo ainda mais estranho: ligas. Razões isotópicas que sugerem processamento térmico. Como se aqueles metais tivessem sido refinados, purificados. E o feixe de luz? A análise espectral indica que está vindo de uma região com alta concentração de materiais refletivos. Não gelo, não rocha. Algo com propriedades ópticas que lembram painéis solares. Superfícies projetadas para capturar e direcionar luz. Agora, vamos ser claros. Metais pesados podem existir em cometas, impactos antigos, material de núcleos planetários destruídos, processos naturais extremos. É raro, mas possível. Mas metais refinados, ligas, superfícies ópticas, isso exigiria temperaturas e pressões que não existem em cometas. Exigiria processos que exigem tecnologia. E então, em dezembro, quando voltaram a observar 3I Atlas, descobriram algo que ninguém esperava. O objeto tinha mudado. Não de posição apenas, isso seria óbvio, tinha mudado de comportamento. Como se tivesse percebido que estava sendo observado. Entre novembro e dezembro de 2024, 3I Atlas foi observado 3 vezes pelo James Webb. E em cada observação, algo diferente aconteceu. Primeira observação, novembro. O feixe de luz estava ativo, claramente visível, projetando em direção ao Sol. Intensidade constante. Segunda observação, 3 semanas depois. O feixe tinha diminuído 40% em intensidade, mas o brilho geral do objeto tinha aumentado proporcionalmente, como se a energia estivesse sendo redistribuída, como se o objeto estivesse se adaptando. Terceira observação, início de dezembro. O feixe estava completamente apagado, e a geometria hexagonal, menos definida, mais difusa, como se estivesse sendo deliberadamente obscurecida. Cometas não fazem isso. Cometas não desligam jatos. Cometas não redistribuem energia. Cometas não se camuflam. Mas há mais. A órbita de 3I Atlas também é estranha. Objetos interestelares deveriam entrar no sistema solar em trajetórias hiperbólicas. Linhas retas, basicamente, atravessando e saindo. Oumuamua fez isso. Borisov fez isso. 3I Atlas está ajustando. Pequenas correções, nada dramático, mas o suficiente para que os modelos orbitais prevejam uma coisa e ele faça outra, como micromanobras, como ajustes de curso. E tem um detalhe que a equipe inicialmente descartou como erro instrumental. Um padrão nas variações de brilho, não aleatório, repetitivo. Pulsos de 23 segundos, depois 19, depois 23 de novo. Como um ritmo,
como um sinal. E então um matemático, não um astrônomo, um matemático puro que colabora com o ESO em análise de dados, percebeu algo extraordinário. Aqueles números, 23 e 19, não são aleatórios. 23 é um número primo, 19 é um número primo. E a sequência continua, 29, 31, 37, 41. Todos primos, em ordem, como uma contagem. Como alguém dizendo, nós entendemos matemática, vocês entendem? Números primos são a linguagem universal, que cientistas sempre esperaram de sinais extraterrestres. Porque não são arbitrários. Não dependem de cultura, de biologia, de nada além de matemática pura. Qualquer civilização tecnológica conheceria números primos. E 3i Atlas estava transmitindo números primos através de variações de brilho. Pensa nisso por um momento. Não estamos falando de sinais de rádio. Não estamos falando de mensagens óbvias. Estamos falando de algo que viajou anos-luz através do espaço interestelar, entrou no nosso sistema solar e começou a transmitir a linguagem matemática universal através de luz pulsada. Como se estivesse dizendo, estamos aqui, estamos conscientes, vocês conseguem nos ver? A razão pela qual isso foi mantido em sigilo? Porque ninguém sabe o que fazer com essa informação. Porque admitir publicamente que estamos detectando sinais inteligentes de um objeto interestelar muda tudo. Muda nossa posição no universo. Muda a forma como vemos tecnologia. Muda quem achamos que somos. E se isso não for uma sonda passiva? Se for um primeiro contato? Se 3i Atlas for realmente uma sonda, e todos os dados apontam nessa direção, então estamos lidando com algo extraordinário. Primeiro, isso significa que não estamos sozinhos. Óbvio, mas deixa isso afundar. Realmente afundar. Há inteligência tecnológica lá fora, e ela está nos visitando. Segundo, isso significa que eles sabiam onde nos encontrar. 3i Atlas não está passando aleatoriamente. Sua trajetória sugere ajustes deliberados. Ela veio aqui. Por quê? Para observar? Para enviar mensagem? Para nos testar? Terceiro, isso significa que a tecnologia deles está além da nossa. Viajar anos-luz através do espaço interestelar, sobreviver radiação cósmica, micrometeoritos, vácuo absoluto por séculos ou milênios, e ainda funcionar, ainda transmitir, ainda manobrar. Nós mal conseguimos manter sondas funcionando por décadas no nosso próprio sistema solar. Mas há uma implicação ainda mais profunda. Se 3i Atlas é uma sonda, quantas outras existem? Oumuamua, com seu formato estranho de charuto, sua aceleração inexplicável, também era uma sonda? Borisov era natural ou também estava transmitindo sinais que não detectamos? Quantos objetos classificamos como asteroides ou cometas ao longo dos anos eram, na verdade, tecnologia que simplesmente não soubemos reconhecer? E aqui está o que realmente me mantém acordado à noite. 3i Atlas começou a transmitir números primos depois que o James Webb o observou. Como se esperasse até termos tecnologia suficiente para detectar. Como se estivesse testando nosso nível de desenvolvimento. Somos uma espécie que acabou de desenvolver telescópios infravermelhos de alta resolução nos últimos anos. O James Webb foi lançado em 2021. E agora, em 2024, encontramos um objeto interestelar transmitindo matemática através de luz pulsada. Qual a probabilidade disso ser coincidência? Ou será que eles esperaram? Será que existem sondas interestelares cruzando galáxias, esperando até civilizações desenvolverem olhos sensíveis o suficiente para ver? E quando vêm, elas ligam. É a versão cósmica de colocar um envelope na sua porta. Eles não invadem, não fazem contato dramático. Apenas deixam uma mensagem. E esperam para ver se você é inteligente o suficiente para abrir. Durante milhões de anos, a humanidade olhou para o céu e se perguntou: estamos sozinhos? Construímos mitos, criamos religiões, inventamos histórias sobre deuses e visitantes das estrelas. E talvez, o tempo todo, as respostas estivessem passando por nós. Pequenos pontos de luz que classificamos como cometas, objetos que arquivamos como asteroides, sinais que descartamos como ruído.
Não porque as respostas não estivessem lá, mas porque ainda não tínhamos aprendido a perguntar corretamente. 3i, Atlas, pode ser a primeira vez que fizemos a pergunta certa e recebemos uma resposta. Se essa descoberta te fez questionar o que mais está escondido no céu, se inscreve no canal e deixa nos comentários. Você acha que Oumuamua também era uma sonda? Porque 3i Atlas está se afastando agora, e nos próximos 6 meses, antes de sair definitivamente do alcance dos nossos telescópios. Essa pode ser nossa única chance de decodificar completamente o que está sendo transmitido. E se você quer apoiar investigações profundas como essa, considere se tornar membro do canal. Link na descrição. Porque histórias assim precisam ser contadas. O James Webb vai continuar observando 3i Atlas até pelo menos março de 2025. E cada nova imagem traz mais perguntas que respostas. Porque talvez essa não seja uma sonda sozinha. Talvez seja uma de muitas. Talvez o espaço interestelar esteja cheio de tecnologia que simplesmente não sabíamos reconhecer. E talvez, pela primeira vez na história humana, tenhamos detectado não apenas evidência de vida inteligente, mas evidência de que eles sabem que estamos aqui. A questão não é mais estamos sozinhos. A questão é, estamos prontos para a resposta?